Tudo bem? Para quem não me conhece, sou a Fernanda, coordenadora diocesana da Pastoral da Comunicação. Hoje a gente teve nosso encontro, tivemos alguns problemas com o Zoom que nos derrubou 2 vezes, migramos para o Meet, mas nesse meio do caminho aí a gente foi conversando sobre algumas coisas, então eu quis regravar esse material compilado, tudo num só, para vocês terem o momento de hoje, tá? No meio desse do Zoom, a gente nem continuou com os slides, começamos um bate-papo, então a gente vai se manter nessa linha aqui hoje, nesse momento, com os slides, e aí eu vou explicando mais ou menos o que a gente conversou, e depois a gente vai trocando ideia nos grupos ou até no próprio canal que nós criamos da Pascom no Telegram, tá bom? Depois eu mando o link para vocês. Quando a gente fala de transmissão em tempos de pandemia, a gente pensa somente em equipamento, 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 né? E esquece um pouquinho do que nós estamos tentando, na verdade, levando para a casa das pessoas. O que eu preciso entender antes de qualquer coisa? Eu preciso entender que hoje, diante do isolamento social, ou até do que nós vamos se tornar a partir do dia 13 de junho, muitas pessoas ainda precisam viver a igreja doméstica, não vão poder estar presentes nas celebrações. Temos que lembrar que Dom Pedro não liberou ainda os trabalhos pastorais, os grupos de oração, os terços. Então, muitos momentos serão realizados ainda de forma online. Então, eu preciso entender que é através dessa minha transmissão, como agente da pastoral da comunicação, como um apóstolo de Jesus que vai anunciar o seu evangelho, eu preciso entender que é a única forma que vai chegar na casa das pessoas. Então, eu preciso fazer o melhor para que as pessoas tenham Jesus em casa. Esse é o meu primeiro foco. Deixa eu arrumar um pouco minha webcam aqui. Esse é o meu primeiro foco. Lembrar que Jesus é o centro da nossa fé e é nosso dever, enquanto o apostolado da comunicação, levar para todos o evangelho, levar a boa nova. Eu tenho que pensar em várias formas de chegar até as pessoas na casa dela. Não é eu chegar, peguei meu celular, tá aqui, ó. Pus no tripézinho lá da paróquia, ou meu, muitos têm, eu pelo menos tenho o meu próprio, tá lá, transmitir. Não, vai muito mais além disso. Existe um plano feito por trás de tudo isso. A gente precisa se planejar, a gente precisa conversar, a gente precisa estudar. Eu preciso entender o que é a minha fé, o que é a minha religião. Porque a partir do momento que eu entendo que eu amo, que eu vou comunicar com qualidade. Porque Jesus merece sempre o que há de melhor. E é isso que tem que acontecer. Nós temos que fornecer o que há de melhor para Jesus. Uma dica que a gente nem acabou falando hoje de tarde mas enviar o link ou postar o link quando vocês forem divulgar a missa de vocês, por exemplo, do ABC litúrgico. Eu não costumo usar em casa ou quando eu ia nas missas. Eu gosto de prestar atenção. Então, meu foco é ali, ouvir a palavra. Mas muita gente em casa, para se encontrar, para poder estar presente, precisa. Então, manda o linkzinho lá do ABC litúrgico daquela celebração para que as pessoas possam acompanhar em casa, tá bom? É uma dica legal de fornecer esse material para quem está em casa. Bom, Fê, para eu levar o melhor para a casa das pessoas, eu preciso investir? Sim e não. Por que sim, não? Que primeira coisa que eu sempre peço é cautela, né? Dentro de tantos grupos que eu estou, que a gente conversa, eh, me falaram uma vez, ah, mas a diocese tem dinheiro. Não, a diocese não tem, porque eu não me sentiria bem em pedir para que se gaste um valor para comprar equipamento, sabendo a quantidade de famílias que estão precisando de ajuda. Eu não vou me sentir bem enquanto diocesana, paroquiana, gastando valores que eu poderia pesquisar, estudar, ir atrás e economizar, porque não é o momento. Tantas famílias precisando. Então eu peço mais uma vez discernimento, tá? Existem formas mais baratas da gente dar um upgrade aí nas transmissões, formas da gente conseguir evangelizar com qualidade sem que a gente gaste os tufos de dinheiro. Então a gente vai conversar de umas dicas em relação a isso, tá bom? O que eu preciso fazer aí antes daquele momento pastoral que a gente vai transmitir, antes da Santa Missa? Preciso divulgar, sempre antecipadamente, para que os fiéis possam se preparar, para que eles saibam que naquele horário
estará lá ou aquele momento vai acontecer para que eles estejam em casa e se preparem. Lembrando que a gente é o único canal que existe para que a comunidade sinta a pertença à igreja. Por mais que a gente tenha missa na Canção Nova, missa aqui, missa ali, esse é o único canal que nós temos para que ela continue conectada na paróquia X, Y, Z, tá? Divulgou? Prepare-se. Sim, chegar antes. Eu quero morrer quando o pessoal envolvido em missa, pascom, ministro, o que for, chega em cima da hora e não sabe o que está acontecendo, está perdidaço. Então chega uma hora antes. Ah, mas é só a gente e o padre lá e a liturgia? Bom, você sabe se o padre conversou com a liturgia, que se vai fazer uma coroação, ou preciso passar o som novamente, preciso acertar como que vai ficar, preciso testar minha internet. Então, a gente precisa sempre chegar antes de divulgar, de fazer uma transmissão. Por quê? Porque a gente precisa preparar esse ambiente junto à liturgia. Vamos supor que ela vai fazer uma ornamentação e aonde ela ornamentou no presbitério não ficou legal na minha transmissão. Porque eu que sou os olhos de quem está em casa. Não se esqueçam disso. Vocês são os olhos de quem está em casa. E só assim a gente vai poder contribuir para o Cristo ser sempre o centro. Nós somos os olhos, tá? Aproveitem isso, entendam um pouco disso. E para eu poder trabalhar junto com a liturgia, eu preciso entender da missa? Preciso. Eu preciso entender os gestos da missa? Preciso. Eu só consigo transmitir verdadeiramente com amor se eu conheço aquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente se prende em informações voltadas para equipamento, áudio, OBS, estúdio, que é o que vocês mais estão ouvindo falar agora. Qual placa de captura de vídeo? Qual placa de som? O que, que eu compro? O que eu deixo de comprar? E aí a gente esquece da principal formação, que é entender o Evangelho de Jesus. É entender todo o mistério que é a nossa fé. Então, formem mais nesse sentido. Veja alguém da liturgia que tenha um conhecimento sobre a missa, para que forme vocês. Zoom, Skype, o que for. Entendam sobre a celebração. Entendam, porque a gente às vezes vê muitas vezes o próprio agente da Pascom cometendo alguns errinhos litúrgicos durante a missa por falta de conhecimento. Então leiam, 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 tá? A gente sempre nesse momento, não só de pandemia, mas qualquer transmissão que a gente vai fazer, a gente acaba sendo o norte, né? E acaba sempre auxiliando as outras pastorais dentro da celebração. Antes da pandemia, eu sempre chegava nos eventos diocesanos com antecedência e perguntava para a equipe de liturgia: o que teremos hoje? Em que momento teremos? Por quê? Porque eu precisava fotografar, eu preciso contar uma história dentro de uma celebração ou dentro de um momento pastoral que vocês estão transmitindo. Existe uma história por trás disso, começo, meio e fim. E eu preciso entender como será o começo, meio e fim, para que eu não perca nenhum momento ou não pareça uma barata tonta o quê? De um lado para o outro. É essencial eu entender. É essencial eu saber o que vai acontecer. Então, quando a gente da Pascom ele pergunta, padre, né, o que que vai ter? Liturgia, cerimoniários, ele não está querendo ser o sabichão de tudo. Ele precisa entender, porque ele é os olhos de quem está em casa. Mesmo quando não era em momentos de pandemia, né? Quantas pessoas comentam as nossas lives aí? Ah, eu tô aqui do norte do país, sou do Nordeste. Ah, eu tô acamada no hospital. Teve alguns momentos da minha paróquia das pessoas estarem no hospital, ganhando nenê. No meu caso, por exemplo, acompanhando todo o movimento da igreja através das mídias sociais. Tá bom? Bom, faça um teste. Que é isso? A gente está conhecendo um monte de coisa nova. E aí não dá para eu chegar na hora e fazer, ah, vou usar tal aplicativo, tá aqui, usei, fiz, aconteceu. Não. É, teste antes. Teste em casa, né? A gente conversou sobre isso, né? É, de colocar lá, de fazer um teste no seu Facebook, o, o, o Facebook das fanpages, eu vou mostrar para vocês, ele está permitindo fazer um teste também lá para você poder testar. Então, teste o som, o microfone, se a luz. Uma coisa que a gente não se preocupa muito é a luz. Aí, quando você vai ver a live, tá escura para quem tá em casa, tá horrível. Então, teste luz. Eu
eu fui ajudar numa transmissão numa paróquia, e aí uma pessoa virou e falou assim, a outra, precisa acender a luz? Eu falei, precisa. Aí a outra, não, mas essa luz natural para fotografia é ótima. Sim, luz natural para fotografia é maravilhosa. Mas para gente que está transmitindo, fazendo uma gravação, uma transmissão, a gente precisa de iluminação boa. A natural é perfeita, mas se eu puder incluir aí uma artificial, iluminar melhor, é a melhor coisa. Então a gente precisa cuidar dessa aparência. É, uma missa bem transmitida, com uma boa iluminação, com uma captação de áudio ótima, né? A gente já vai falar de algumas formas de você captar direto do celular também. Vai ajudar as pessoas a rezarem em casa. Ela ajuda as pessoas vivenciarem esse momento sem distração nenhuma, de, ai meu Deus, comentando lá, áudio tá ruim, áudio tá ruim, áudio tá ruim. Não, não existe isso. Dentro dessas transmissões, a gente precisa sim pensar em qualidade, exatamente para que as pessoas não fiquem lá digitando que tá ruim. Gera até um engajamento ruim, né? O legal também é que quando tá bom e alguém esqueceu de tirar o mute lá do vídeo, ai, não tô ouvindo. Alguém falando, não, aqui o som tá perfeito. Isso até ajuda a gente, né? Dá até uma ufa, que alguém comentou o som tá ruim e a gente parece uns loucos correndo para ver onde que tá o erro. Parte de suporte técnico, né? Precisamos utilizar os planos que a gente chama de aberto médio, né? Não tem o aberto fechado, aberto e médio a gente usa muito na fotografia. Para que que é isso? Para que as pessoas se envolvam dentro da sua transmissão. Claro, hoje se você filma direto do celular, você acaba puxando aquele zoom pelo celular. Mas se você está trabalhando aí com OBS, com duas câmeras, dois celulares, tá? A gente consegue ter esse plano diferenciado. Então, por exemplo, filme de plano aberto. Se vocês olharem aqui, eu pego o que no plano aberto? Eu mostro presbitério, ornamentação, eu mostro todo o ambiente. Quando eu puxo no plano médio, eu quero já dar uma atenção maior, focar naquela pessoa, ou no momento que o padre está proclamando a palavra, né? Um leitor. Então, eu puxo ele para um plano médio. Eu faço pessoas ficar mais próximas daquele acontecimento. Quando eu sei que deve ser plano aberto, quando eu sei que é plano médio. É só você pensar dentro da celebração da missa, da Santa Missa. Você pensar da seguinte forma: é, na hora da missa, qual momento eu foco mais meu olhar para o padre, proclamando a palavra, nos leitores? Na hora da liturgia eucarística, que momento que minha visão abre, que momento minha visão foca? Né? Abre na hora que o padre está preparando eh, a apresentação dos dons. É ali que abre minha visão, que eu vejo o presbitério como um todo, que ele está purificando as mãos, que ele está preparando o altar. E aí, quando ele começa todo a se preparar para o cume, né, da transubstanciação, eu me foco a ele, na hora que ele leva. Então, vocês pensem nessa visão quando forem transmitir. O que vocês fazem quando eu quero deixar mais aberto, quando eu quero focar, porque é isso que, na verdade, as pessoas querem ver em casa. Lembrando sempre que o celular ele tem que estar na posição horizontal, ó, horizontal, tá? YouTube, Facebook. É horrível transmissão assim. Uma que o YouTube não aceita assim, tá, gente? O YouTube só aceita assim. E uma que no Facebook as pessoas costumam assistir do que vídeo, elas deitam o celular. Então é mais fácil vocês trabalharem com o celular deitado, tá? Já no Instagram, no Stories, uma vez uma pessoa falou que você não faz a live deitada, porque eu falei, se eu fizer deitada, a pessoa vai ter que olhar assim. Instagram é em pé. Então, o Instagram eu sempre acabo trabalhando mais com o plano médio, mais próximo, né? Eu não consigo, porque às vezes se eu tiver que pegar todo o presbitério, dependendo do tamanho do presbitério, eu vou ficar lá atrás no fundo, eu vou ficar muito distante. Então, o Instagram é uma coisa mais próxima, tá bom? Beleza? Mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho sobre quando usar o Instagram. Eu andei fazendo alguns cursos de, de mídias aí, de maio inteiro estudando. E aí eu começo uma pós segunda-feira, voltada para comunicação e marketing digital. Aí a gente vai trocar bastante ideia, assim. Gosto muito de conversar sobre. Bom, é, vamos lá. Bom,
A gente precisa ter em mente que nós precisamos gerar interatividade dentro dos nossos canais. É ruim quando a gente tá fora, tá em casa, e aí aquela coisa fria, né? Quando a gente curte, comenta alguma coisa de um amigo e ele nem dá uma curtidinha, né? Dá uma dorzinha no coração. Ah, nem se importou comigo. Então, é essencial, sim, vocês dedicarem alguém que está em casa, dentro da pastoral da comunicação, que tem acesso lá, ou você coloque naquele momento como editor da página, que ela possa curtir e comentar os comentários, tá bom? Essa interatividade faz quem está em casa se sentir dentro daquele momento. A transmissão, ela faz isso. As transmissões, elas trazem as pessoas para dentro, daquela celebração, daquele grupo de oração, daquele terço. Aquela, aquele, aquele sentimento de pertença. Coloquem isso na cabeça de vocês. Nós precisamos sempre trazer o sentimento de pertença. Aquele fiel que está em casa precisa se sentir pertencente àquela comunidade. Então, quando você curte, você comenta, ele sente isso. Estou lá naquele momento, tá bom? Existem algumas plataformas para transmissão direto do celular, que você não precisa ficar baixando app e afins. YouTube, né? Direto do celular, somente acima de 1.000 inscritos no canal. Claro que existem alguns aplicativos que permitem você transmitir. Então, assim, se eu quero usar o celular direto no YouTube, acima de 1.000, em torno de 2, 3 semanas, eles estão liberando. O Facebook Live, né, que é o Facebook, e o Stories do Instagram, que é 1 hora cravadinha, que ele permite transmissão. Passou de 1 hora, ele vai derrubar, você tem que correr lá e continuar a sua transmissão, tá? Existem outros programas de software que permitem a realização de transmissões simultâneas. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre eles, tá bom? Bom, quero ir além dessas minhas transmissões, Fê. O que eu preciso? Eu aprendi uma coisa num curso de fotografia que eu fiz em 2015, na verdade, que eu lembro que aquela ânsia de comprar equipamento, o professor perguntava assim: para quê e por quê? Se você conseguiu responder essas duas questões, ele falava: pode comprar. Então, assim, quanto investir? É, quanto eu tenho para isso? Quanto a minha paróquia tem? É o momento de eu investir? Será que eu preciso gastar muito para evangelizar? Será que se a gente estudar, pesquisar, a gente não consegue fazer uma boa transmissão? Qual a minha necessidade? Para que eu preciso comprar? Por que que eu preciso comprar? Essas são algumas perguntas que a gente precisa sentar enquanto PASCOM e definir. O que que eu devo fazer? Até onde eu vou? Porque hoje vocês têm o quê? O tripé e o celular. Eu consigo fazer o quê com o tripé e o celular? Gente, muita coisa. Muita coisa. Bom, eu não tenho dinheiro, Fê, para comprar aquelas câmeras handcam, né? Eu não tenho dinheiro para comprar a placa de captura, né? De vídeo. O que que eu faço? Existem alguns aplicativos que eles tornam a câmera um, um celular, desculpa, uma webcam. Quais são eles? Eu testei três, tá? São os que eu testei e gostei. Tem um específico aí que eu não coloquei, que é para o OBS, mas eu não coloquei, por quê? Porque eu coloquei esses outros três que vocês conseguem usar em qualquer outro programa, até no Zoom dá para usar. Então, o Apple Cam, ele custa R$ 22,99, ele é bem legal, você consegue conectar via Wi-Fi, consegue conectar via USB. O Droidcam, que é o que eu uso hoje, ele custa. Eu baixei ele no celular do meu filho, porque ele é mais barato no celular do meu filho, é R$ 10,99. Então, meu filho, se ele não pode nem me ouvir, mas ele tinha R$ 9,99 de bônus na Play Store e eu gastei comprando esse aplicativo aqui. Se ele escutar, ele vai vir correndo brigar comigo. E tem um gratuito, que é o Iridium 4K. O Iridium 4K, ele permite até 4 celulares conectados no seu celular. Ele vai via Wi-Fi e via USB, tá? Eu tenho usado qual? O câmera OBS, né, que é do iPhone, que é o específico para o iPhone. O Droidcam, eu uso ele em um Samsung. E o Iridium eu uso em outro Samsung, tá? É,
Às vezes eu não quero usar o Droidcam, eu uso o Irium, por exemplo, do meu marido. A gente foi fazer uma transmissão com um padre amigo nosso, que ele fez uma macarronada, o Padre Francisco, e aí eu usei o do meu marido. Então, do meu marido eu pus perto do fogão e a gente fez um joguinho de câmera super legal. Gente, um notebook, dois tripés e dois celulares. Foi isso que a gente fez e fez uma transmissão super legal para isso. Bom, quais são os programas que a gente pode usar para transmissão? Lembra que eu falei para vocês do YouTube que ele só permite do celular direto, do aplicativo do YouTube, se tiver mais de 1.000 inscritos? Então, tem o Streamlabs que a gente tem usado no começo. Então, por exemplo, você ainda não sabe usar o OBS, esses programas aí de, de transmissão de codificadores, então você pode baixar o Streamlabs num celular. Ali você transmite o YouTube, você pega outro e transmite Facebook. Vou precisar de dois celulares, dois tripés, né? Mas mais pra frente eu vou falar de outro aplicativo para vocês também. Bom, o OBS Studio, que é um programa para computador, é um programa gratuito para várias plataformas, tá? Ele transmite. A gente tem hoje um plugin que foi desenvolvido por um cara lá do Nordeste, da Pascom, chama Pascom Multistream, tá? A gente divulgou nos grupos aí, mas qualquer coisa a gente divulga de novo. E ele permite você fazer YouTube e Facebook, o que é uma maravilha. Fê, vocês estão usando qual para bater papo aí na Diocese? A gente está usando StreamYard, Myard, né? Aí é o inglês de vocês. Ele é um programa? Não. Então ele não usa CPU, ele não puxa muita internet, é, e ele permite eu fazer, mas de uma única plataforma, tá? O que que significa? Ou eu faço pelo Face ou eu faço pelo YouTube. A versão dele paga custa R$ 135, demora por mês, né? Depende muito do, do dólar. Na Diocese a gente está usando ele, então a gente recebeu uma doação desse valor nesse mês, e aí a gente está usando esse valor para usar nesse programa aqui, tá? E aí eu vou entrar e vou explicar para vocês, porque, por exemplo, o terço do Papa que nós compartilhamos em várias paróquias via transmissão cruzada, eu usei o StreamYard, porque foi logo próximo do bispo, e aí não dava para gerar um OBS, então eu abri ele e compartilhei tela lá do YouTube. Ficou perfeito o áudio, perfeito a imagem, né? Então eu vou ensinar vocês a fazerem, porque não exige muito, você tem uma pessoa lá na paróquia transmitindo no Facebook, você de casa compartilha, transmite aquela tela do Facebook da sua paróquia para o seu para o StreamYard que joga para o YouTube. Tá fazendo duas transmissões, olha que legal, tá? A gente vai falar um pouquinho disso também, tá bom? Então, o que que vai acontecer agora? Agora eu vou abrir a tela para vocês do StreamYard, para a gente poder falar um pouquinho dele, tá? Vamos abrir aqui, só um minuto. Bom, gente, vamos falar do StreamYard, o Myard, né? A tia não manja nada de inglês. Quando você clicar nesse site aqui, .com, ele vai pedir para você se cadastrar. Só põe o e-mail. Ele vai te mandar um código por e-mail. Você vai, digita esse código, pronto. Nunca mais você precisa mexer. Vamos lá, então. Destinações. É para onde eu quero enviar a minha live. Então, aqui eu tenho alguns cadastrados, né? Eu tenho o Facebook a fanpage da Prosperidade, da Diocese, o YouTube da Prosperidade, no meu perfil. Então, eu posso vir aqui, criar um destino, vamos supor, quero, tá vendo, ó? Eu tenho Facebook Page, LinkedIn, YouTube, Periscope, que é do Twitter, grupo do Facebook, perfil, LinkedIn, e assim vai. Twitch, para quem não conhece, é um canal gamer, e Custom RTMP. O que seria o RTMP? Bom, só para vocês entenderem, para poder a gente falar a mesma linguagem. Então, o RTMP nada mais eu não sou muito boa de inglês, mas é o Real Time Message Protocol. É um protocolo desenvolvido pela Macromédia para fazer streaming, vídeos, né? Para você poder, na verdade, fornecer esse sinal de vídeo
para o Facebook, para o YouTube. Então, aqui nesse custom, por exemplo, se eu tenho é, algum outro canal que eu quero enviar, que não esteja dentro desses perfis, mas que eu quero que ele me fornece esse RTMP e ele me fornece a chave de streaming. É, quando que eu uso isso daqui? Quando eu quero fazer a publicação cruzada, mas isso é um momento mais para frente para a gente conversar. Então, eu vou vir aqui, ele pede para eu conectar. Então, você vem, digita a senha, tá? Tudo bonitinho. Como eu já tenho aqui criado, eu vou pôr aqui no meu perfil, tá? Então, vou lá, vou pensar. Fernanda fazendo testes para variar. Ai, fazendo testes. Neste momento, estou testando para a semana da comunicação, certo? Eu posso tanto iniciar minha live agora, como eu posso, fazê-la mais tarde. Então, eu posso já programar na minha linha do tempo que eu vou fazer uma live às 3 da manhã, tá? E aí ela já vai aparecer e as pessoas podem lá curtir, comentar, esperar. Mas não é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá, create. Como se ele estivesse criando. Fê, ele está transmitindo? Não, ainda não. Ele vai demorar um pouco para transmitir, vocês vão entender. Aqui no caso, meu microfone está sendo usado para outros programas, né? Então eu não vou conseguir meio que usar. Pascom Diocese é um nome já meu que está para demais lives que eu estou fazendo, né, da Diocese, então ele ficou meio que salvo aí. Mas aí, o que que vocês vão fazer agora? Só para vocês entenderem um pouco. Como eu não vou, em nenhum momento, usar, porque eu estou aqui usando meu webcam com vocês, eu vou pôr da Enter. Ele continua avisando que eu não vou conseguir usar meu áudio, eu não vou conseguir usar o meu microfone, porque eu estou usando em outro programa, mas isso não tem problema. A versão gratuita, como funciona? Deixa eu me jogar para cá, para vocês entenderem. Tá vendo que ela já vem? Ela não permite eu entrar aqui, ó, comments, banners. Banners eu posso criar assim, ó, clicar e colocar em breve iniciaremos a programação, vamos supor. Eu posso deixar em scroll. O que que é scroll? Ó, ele vai ficar rodando. Então eu vou colocar, ó, vou adicionar. Tá vendo? Eu posso criar mais de um. Eu posso colocar um, por exemplo, para na hora da missa. Que eu quero colocar, deixe aqui a sua intenção. Intenção de missa. Ó. E aí, adiciono o banner. Bom, tá vendo que legal? Ele vai adicionando em cima, ó. Coloquei aqui, em breve iniciaremos, e eu pedi para adicionar. Eu posso criar mais um. Vamos pensar aqui, contribua com seu dízimo. Com seu dízimo. Aí ele inverte, tá vendo? Ó? Ele troca com o que outro que estava aqui deixa sua intenção. Mas se eu tirar aqui e colocar este, peraí, gente, daqui, eu venho esse, mas eu posso editar esse daqui. Eu posso pedir para que ele faça correndo também, tá? Vou adicionar o outro aqui, ó. Deixa sua intenção, tá vendo? Ó, de missa. Em breve iniciaremos. Ele vai trocando um pelo outro, ó. Tá? Deixa aqui a sua intenção de missa. Então, eu posso montar dessa forma, tá bom? Esse é o banner. O brand, você pode mudar a cor. Não consigo fazer muita coisa, mas como aparecem as letras, tá? Ele não permite eu colocar um logo. O overlay, que é aquele fundo, ele só permite usar o overlay dele, tá vendo, ó? Porque é um programa gratuito, ó. Eu preciso dar o upgrade, em torno de R$ 135. Show Display Names. Aqui é se eu quero deixar o nome das pessoas ou não quero deixar o nome de quem vai estar participando. Private Chat são quem está aqui embaixo, né? Que vocês vão adicionar aqui. Podem conversar de forma privada. Olha, vamos iniciar a live. Olha, agora você vai entrar. Olha, agora é fulano de tal.
tá bom? É dessa forma assim que meio que trabalha. Os settings, você vai organizar o quê? Se eu quero os vídeos, que câmera que eu estou usando, áudio, screen, por exemplo, se eu quero atrás de mim colocar pedrinhas, se eu não quero nada e assim por diante, tá? Como que eu posso convidar as pessoas para participar? Então, tá vendo esse invite aqui, ó? Vocês clicam no invite e ele vai te dar um código. Você copia a pessoa no notebook, é somente Chrome e Firefox. Não adianta pelo Internet Explorer que não entra. E também pelo celular entra, tá bom? Só que ela não consegue compartilhar a tela, se ela quiser, e afins. Vamos supor que eu quero fazer o seguinte. Fê, você está usando a Diocese os QR Codes. Aqui não vai permitir, gratuito, mas eu posso fazer dessa forma. Share screen, tá? Share screen, eu sou péssima no inglês. Eu venho aqui, peraí, deixa eu colocar a apresentação aqui. Eu quero vir aqui e falar para ele o seguinte. Deixa eu só fechar aqui, peraí. Eu quero que você use esta tela aqui. O que ele faz? Ele vai, monitor 2, agora sim. Eu vou compartilhar, porque lembra que eu falei de 2 monitores? Ó, isso que é bom. Eu estou no monitor aqui e outro monitor lá. Então, eu quero compartilhar o meu iniciar, que é a minha tela de início. E lá eu posso estar falando do meu dízimo, eu posso colocar uma música de fundo, né? Eu posso, tá vendo? Ó, tem um efeitinho aí do slide lá do PowerPoint, tá vendo? Ó, eu preciso manjar de. Não, não preciso, tá lá, ó. Ó que bonitinho, tá bom? Tá aí. Aí, o que vai acontecer? Eu vou abrir aqui no mesmo para vocês verem. Fê, eles vão fazer lá do Facebook, né? Eu quero transmitir lá do Facebook. Então, eu vou abrir meu Facebook, lá da minha paróquia. A internet é mais rápida aqui em casa, né? Vocês já observaram. Eu vou pegar, por exemplo, vamos ver quem que possa estar transmitindo alguma coisa. Vamos pegar aqui do Hot Video. Quem não conhece, aqui é onde fica todos os vídeos. Eles estão tentando meio que combater o YouTube, sabe? Então eles estão criando uns canais de vídeo, uma vez que. Ah, Santa Maria, ó, da Thaís. Vamos dar uma olhada aqui na da Thaís. Eu vou jogar lá para minha outra tela. Já falei para vocês que trabalhar em duas telas é um vício, não falei? Vocês não estão ouvindo, mas eu tô ouvindo aqui o áudio dela. Eu vou abrir. E aí, tá vendo, ó? Ele tá transmitindo. Então eu vou pedir para ele fazer o quê? Olha que legal. Eu tô transmitindo a tela da Thaís, ó. Como se fosse eu. Olha eu lá, no YouTube, ó. Transmitindo pro meu YouTube, pro meu Face. Então, se eu apertar aqui em cima, Go Live, o que que vai acontecer? Ele já vai começar a transmitir esse momento pro meu Face ou pro YouTube, caso vocês queiram, tá? O que a gente tem que prestar muita atenção é o seguinte, se a gente está compartilhando o áudio. Eu fiz isso no do Bispo, no do Papa. Então, eu venho aqui, ó, tela 2, compartilhar áudio. Se eu venho em janela do aplicativo, ele acaba não me compartilhando o áudio daquela janela. Então, serve para slide, essas coisas. O que eu aconselho? Guia do Chrome, eu seleciono a guia que eu quero. O meu tá fácil porque eu trabalho via RTMP, eu trabalho com duas telas. Mas você pode vir aqui, tela 2, compartilhar áudio da tela 2 e compartilhar, tá? E ele tá aqui compartilhando bonitinho. Aqui eu mutei o áudio daqui para senão eu não consigo falar com vocês e ouvir. E eu tô aqui só aguardando transmitindo para transmitir a tela. O meu povo não vai entender nada, mas eu vou transmitir para vocês verem, tá? Como que é? Eu iniciei a transmissão. Nos comentários, aí, tá vendo a live, certo? Aí ele tá aqui.
Ah, as pessoas vão comentando no meu post. Ó, eu vou colocando, ó, tem 0 pessoas assistindo. Se eu não me engano, eu deixei como. Não, tem uma pessoa assistindo. Gente, é teste, tá? Tá vendo aqui que bonitinho? Ah, eu vou pôr o áudio aqui, ó. O pessoal ouvir e ver o que eu tô fazendo. Tá bom? Ó, beleza? Acabou minha transmissão? End e end. Encerrou a transmissão. Põe que foi ótimo, que não foi e assim por diante. Olha que bonitinho, ó. A gente usa muito notebook. Aí eu aconselho vocês. Consigo uma doação para Pascom de uma tela LCD. A gente conseguiu para Prosperidade uma. Essa minha foi uma amiga minha que não usava mais e me doou. Então eu não sei mais não trabalhar com 2 telas. É um mal que meu marido olha para que 2 telas? Gente, somente 2 telas, não adianta. Quer interromper? Vou interromper aqui, ó. Interromper compartilhamento. Parou de compartilhar na hora a minha tela aqui da Santa Maria, que hoje o pessoal deu uma passeada com ela aí pelas ruas do Demarque, tá? Bom, aqui ele aceita até 10 pessoas entrarem aqui. Só que ele só vai aceitar 6 pessoas estarem na tela conversando, tá? Então você pode ir trocando com essas pessoas aí para bate-papo, tá bom? Esse é mais ou menos o sentido, tá? E aqui ele vai, ó, deixa eu só compartilhar uma tela de novo para vocês verem como que ele trabalha aqui, ó. Tá aqui o Santa Maria. Então, ele não vai me deixar entrar na live, filha da mãe, porque eu estou usando a webcam. Bom, entrei na live. Então, ó, tá vendo? Tá? Eu menor, ela maior, eu menor. Consigo trabalhar com 2 telas, tá? E aí vocês brinquem antes de usar, tá bom? Para poder entender um pouquinho da ferramenta. Não, vocês não vão entender a ferramenta e aí na hora vai dar pau. Fê, consigo transmitir, por exemplo, o, o Zoom que o pessoal está usando para fazer o terço? Consegue? Compartilha a tela do Zoom, do Meet, do Skype, do que for, você consegue transmitir, não tem problema, tá? Ah, a gente quer fazer o terço, tem 30 pessoas, não cabe aqui 30 pessoas, mas você consegue transmitir a tela sim, tá bom? E, gente, eu vou mostrar para vocês aqui aquele aplicativo que a gente conversou, que é o Preams Live Studio. Lá eu já tinha baixado ele uma vez, mas acabei não usando muito. Bom, vamos lá. Ele está baixando já. E aí, naquele momento que assim, ele permite você fazer a transmissão simultânea, né? Tanto YouTube quanto Facebook. Tá bom? Eu tô entrando aqui no meu Facebook e aí eu vou mostrar para vocês como que acontece. Tá bom? Bom, tô compartilhando a minha tela, então vocês estão vendo ele aqui baixando. Vamos ver se ele tem alguma. O pessoal tá elogiando, né? Ó, só retiraria a marca d'água no final. Ele põe a marca d'água, né? Essa ainda é a versão gratuita deles, né? A gente consegue adicionar algumas coisas, colocar foto. Ele é bem gostosinho assim de fuçar, sabe? Vocês vão ver. Bom, eu vou colocar aqui que eu vou usar o meu Google. Vocês vão ver 500 contas do Google, não se assustem, tá bom? Bom, tá com o meu Google aqui conectando. Deseja ter acesso à câmera, deseja ter acesso ao microfone, deseja ter acesso às suas fotos. Permitir. A gente já tá no mundo, gente, ó. Vocês estão me vendo, ó, tá? Só vou virar a câmera que eu não quero ficar me olhando aqui. Quero fazer a live. Então eu venho aqui nesses 3 pontinhos. Tá certo a câmera? Tá certo? Tá certo. Então tá bom. Live. Read. Então ele pede assim:
Destination. Quais são as destinações? Você clica nele, aí você fala assim, eu quero Facebook. Abrir o Facebook. Então ele vai lá para minha conta. Entrar, continuar com Fernanda. Ok, 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 ok. Certo? Bom, aí ele vai perguntar para mim o que que eu quero no meu perfil, num grupo ou numa página. Eu quero numa página. Então, gente, ó, são todas as páginas que eu tenho acesso aqui. Então, eu vou colocar aqui uma que ninguém vai olhar agora, uma velha minha que eu tinha da análise. Tá aí. Ah, enfim, mas você falou que ele fazia também para o YouTube, então a gente vem aqui. Você viu que ele permite qual a qualidade que eu quero? Ó, Facebook é máximo 780, tá bom? Venho aqui e vou colocar mais uma, vou colocar multistream. Tá vendo, ó? Eu clico aqui no ícone, ó, onde está o F, aqui do seu lado esquerdo, ó. Vou mostrar para vocês aqui com o mouse, onde eu cliquei, ó. Eu cliquei aqui, tá? Cliquei aqui, vou colocar multistream, certo? E vou adicionar mais um, e no caso o YouTube. Connect to YouTube. E ele vai conectar no meu canal do YouTube. Conectou. Vamos agora ver se como que ele está. Então eu quero os dois. Tá vendo, ó? Coloquei nos dois. Tá? Vou pôr um título aqui. Testando app, certo? App. Done. Aí eu posso vir aqui, quero adicionar uma foto. Vamos pegar uma foto aqui das bagunças. Vou pegar aqui, ó, do Vigor. Vou adicionar uma foto. Ele deixa vocês brincarem. Na verdade, vocês vão precisar testar bastante. Aí, eu vou virar aqui meu celular para a gente iniciar a live. Go. Ah, ele quer que eu gire a minha tela. Eu, minha mania de não deixar girado, gente. Bom, ele tá aqui nos dois, tá? Aí eu quero pôr a minha foto na minha live, tá? Eu tô fazendo ela em pé aqui porque eu não mexi no celular. Mas a gente pode dar uma olhada, tá? Bom, gente, ó, aqui ficou meu teste. Então, eu adicionei um textinho, né? Eu viro pra direita da tela, ele me dá, se eu quiser, um link da internet, se eu quero jogar um link de pagamento. Então, ele permite. Foi o mais que eu disse a vocês. Eu não tenho usado ele, assim, nunca testei ele pra usar na Diocese muito tempo. Não sei como ficaria, né? Porque eu vi algumas reclamações que ele andou caindo. E aí no final aparece o logo dele. Até aí, gente,
né? Você tá aí transmitindo a procissão, que é nos dois, em vez de levar 30 celulares, ele é uma boa opção, tá? Mas é o que eu falo, brinque em casa aí, deixe uma hora gravando as crianças correndo. A comunicação, as tecnologias é um mundo muito amplo. O que a gente tentou hoje foi trazer alguma noção para vocês de como a gente tem trabalhado pela Diocese. Dicas de alguns aplicativos, de como trabalhar. Penso em a gente logo logo vai disponibilizar assim, um conteúdo voltado para o BS para todo mundo começar a mexer. Eu fiz esse vídeo do Prims para vocês verem também para usando o celular, mas testem. Tudo é a base de teste. A gente precisa estar testando para saber se realmente dá certo. Só assim, não tem outra forma. E claro, não dá para testar na missa. Preciso testar nas minhas mídias particulares e contar sempre com a colaboração dos amigos que nos dão um retorno. Eu queria pedir desculpa pelo pau que a gente teve no Zoom, né? O Zoom resolveu derrubar a gente 2 vezes. Semana que vem a gente já dispara o código do Meet para vocês participarem sábado na formação com a Fabi sobre o Canva. É, eu queria sempre estar agradecendo todo o apoio de verdade, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, que a gente puder ajudar, podem me procurar, tá bom? Agradeço mais uma vez, um beijo, fiquem com Deus.